Neri, colunista aqui do Estadão, doutor em economia. Esse evento, portanto, começa às 10. Além do presidente, falando em sabatinas, outros 3 candidatos foram convidados. Dri, sua janela está O aberta, né? ex-presidente Lula, o ex-ministro Ciro Gomes e a senadora Simone Tebet. A assessoria de Lula informou que ele não vai participar. Ciro e Simone já confirmaram presença nos eventos. A candidata do MDB será entrevistada na segunda, dia 19, com transmissão também a partir das 10 da manhã aqui pela Rádio Dourado. E o candidato do PDT, Ciro Gomes, na quarta, participa dia 21, também às 10 da manhã, também com transmissão nas redes sociais e aqui pelo 107,3. Portanto, o presidente não vai poder ser questionado sobre alguns assuntos. Um deles sobre merenda e remédios da farmácia popular. Vamos a Brasília. Põe na conta, com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri, como vai? Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, todos os ouvintes da Eldorado. Adri, se hoje o presidente participasse dessas entrevistas e pudesse explicar um pouco o que tem feito para evitar que remédio fosse não parar na mão de quem precisa, de que um ovo não precisasse ser dividido entre crianças, que estão ali dependendo muitas vezes dessa merenda escolar para ter uma alimentação pelo menos inteira durante o dia. O que poderia ser explicado? Será que passaria a responsabilidade para o Congresso? Com certeza, Carol, esse assunto da farmácia popular e agora nova reportagem do Jornal Estado de São Paulo sobre a merenda escolar, ele pega muito junto aos eleitores. A farmácia popular, o corte no orçamento que o Estadão revelou, o orçamento de 2023 mostra o quão importante, a repercussão foi tão grande no Brasil inteiro, que desnorteou a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele teve que vir primeiro, vir a público. Primeiro foi os seus 2 ministros, Paulo Guedes e Queiroga da Saúde, Paulo Guedes da Economia, Queiroga da Saúde, e ontem Bolsonaro também veio a público para dizer que tem recursos, porque fez uma conexão, tem recursos que não faltarão recursos, porque o governo dele não rouba, ele já fez esse link com a questão da corrupção, e ele está tentando consertar esse problema, mas repito aqui, volto a repetir, que essa é uma questão de prioridades. O presidente não priorizou essas áreas, o governo teve que fazer um corte, porque ele não vetou o orçamento secreto, as emendas parlamentares do orçamento secreto, 20 bilhões de reais. Isso saiu do orçamento, não foi vetado, então ele não, nesse momento do que estamos falando, ele não pode colocar a culpa em outras áreas. Foi uma decisão dele de não vetar o orçamento secreto, as emendas. O Congresso é uma segunda fase. O Congresso, o que acontecia antes é que o Congresso incluía, durante a votação, as emendas parlamentares. Agora já está saindo do projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso em 31 de outubro, 19,4 bilhões de reais, e essa é a realidade. A gente vai apareceu farmácia popular, vai aparecer o merenda e vai aparecer outras áreas, porque foi um corte para acomodar essas emendas. E eu lembro que está faltando também dinheiro, recursos para a farmácia popular no orçamento deste ano. É um programa que vem sendo esvaziado, e a população sente, os remédios são caros, são necessários para o tratamento de doenças importantes. No caso dos remédios gratuitos, são asma, diabetes e hipertensão. São, como eu mostrei numa reportagem, são 13 princípios ativos que baseiam esses medicamentos que a população tem acesso. A campanha do presidente Jair Bolsonaro está tentando reparar os danos nas redes sociais, grupos de WhatsApp bolsonaristas. Eles fazem um movimento para desqualificar
essa informação do corte, dizendo que o programa tem fraudes, e também informações de que a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, quando estava no governo, também teria cortado R$ 1 bilhão no orçamento, prejudicando o programa em 2016. Mas nada disso muda o fato de que Bolsonaro enviou ao Congresso um orçamento cortando 60% desses recursos para esse programa e em outras áreas também. Bom, o presidente jogou para o Congresso, né? Muitas vezes ele faz isso mesmo, ele jogou para o Congresso para resolver a questão, diz que, como você mencionou aí, tem dinheiro para 2023, mas no país que a gente está vendo a escola dividindo um ovo entre 4 crianças, não fica parecendo até uma chantagem quando o ministro da Economia vem e fala assim, olha, um dia depois da eleição a gente resolve isso. O que é isso? Vote em mim que eu resolvo depois? Pois é, o ministro Paulo Guedes não foi uma declaração feliz do ministro Paulo Guedes, ele disse que era uma questão fiscal, não é um diálogo que conecta, né, com a população. A população ela não sabe muito bem principalmente os que mais precisam, os mais vulneráveis, eles não estão conectados com essa questão de orçamento, de corte, e então é um discurso que não está colando, Heisen. Pois é, a gente vai ficar acompanhando essas discussões, né? Porque o ministro Paulo Guedes está dizendo que tudo vai melhorar a partir do dia seguinte à eleição, né? Aí, enfim, tudo é possível se arranjar, se pode encontrar uma saída, tirando um pouco esse caráter eleitoral, como se isso não fosse uma prioridade agora, né, Adri? Exatamente, como o Heisen disse, votem em mim, porque no dia seguinte vamos resolver. O conserto, quem está no governo é o presidente Jair Bolsonaro. Preciso deixar claro, ele é governo e ele tem que dar respostas a essas políticas públicas. Elas estão, ao longo desses anos, o orçamento secreto foi dominando esse orçamento. Se você me permite, Heisen, Carol, vou explicar por que está faltando recursos para essas áreas. As emendas parlamentares do orçamento secreto, elas vão para áreas de saúde, mas elas não têm um olhar para programas estruturantes. O que está acontecendo pode ter cidades em que os seus padrinhos políticos sejam mais influentes e que o hospital receba recursos, mas quer dizer que aquela cidade é a que está mais precisando? Na do lado, na que está na cidade ao lado, pode estar faltando. E isso que é ruim, porque é um direcionamento de recursos pulverizado, sem olhar a estrutura, as políticas de forma global, da nação, do país. E o programa Farmácia Popular é uma política de Estado, não é de partido nenhum, é uma política de Estado e considerada bem-sucedida pelos pesquisadores, que mostram que ela contribui para desafogar o SUS, porque se você está tendo um tratamento com medicação, tratamento de doenças crônicas, você não vai bater na porta do SUS porque você está tendo atendimento, está podendo receber esse medicamento. É isso que os especialistas, os pesquisadores apontam, e por isso a repercussão tão grande junto à população desse corte no orçamento da farmácia popular. Perfeito. Não sei se você queria aí mostrar um pouco. Vai para um custeio e falta recursos para um programa de alcance nacional. São 20 milhões de pessoas que são atendidas pela farmácia popular. E a dificuldade de se reverter isso é porque você já colocou um peso e um poder sobre alguns congressistas ali que agora mantêm ali esse direito, querem continuar com esse orçamento secreto para o ano que vem, e aí, portanto, tirando dinheiro, porque o dinheiro, né, não brota, Exatamente. Tirando esse dinheiro desse bolo que estava sendo dividido para todo mundo, né? O programa já vinha sendo esvaziado no governo Bolsonaro, porque era visto como uma política do PT. Mas eu escrevi, inclusive, na minha coluna no Jornal Estado de São Paulo, repito aqui para todos os ouvintes, essa é uma política de Estado, não tem dono,
não é dono de nenhum partido, não é dono de nenhum governo de plantão. É do Estado, e é isso que a população está mostrando ao rejeitar o corte desse orçamento. Bom, e a gente vai saber também se essa solução no dia seguinte da eleição vai vir, vem na derrota ou também ou só na vitória? É uma dúvida, né? É uma dúvida, mas é preciso entender também que não é só esse programa, né? São outras políticas que precisam ser reforçadas, principalmente da educação. A educação sentiu muito, né? A educação principalmente das crianças com a pandemia, e a gente não viu nenhum plano emergencial até agora do governo para enfrentar esse problema de aprendizado que piorou com a pandemia, e que o governo simplesmente diz: eu avisei que não era para que não fique em casa, mas a solução tem que ser dada, e essas coisas estão aparecendo de forma mais clara nesse momento. Essa Adriana Fernandes, que está pautando, né, a discussão política desta semana, a partir dessa reportagem publicada no Estadão. Adri, obrigada, viu? Bom fim de semana. Bom fim de semana, até segunda-feira. Eldorado FM. Trânsito na Eldorado. Atenção com acidente na Zona Sul.